Bem, o meu estudo de caso é sobre prótese de mama bilateral com edema e fibrose na região intermamária. Esse estudo de casos me pareceu bem relevante, visto que as cirurgias de aumento de mama são cada vez mais frequentes, a nível mundial, tá? Estudos apontam que em Portugal me parece que já são realizados uma média de 15 procedimentos cirúrgicos de colocação de implantes mamário por dia, então isso vem a ser bem relevante, tá? Essas próteses mamárias, elas vão ser de diferentes formas, texturas e tamanhos. Isso tudo vai ser definido previamente, com o médico, mas isso vem a ser relevante para o fisioterapeuta, visto que isso pode nos nortear a complicações futuras, tá? Eu já estou a falar de complicação, mas a verdade é que a mamoplastia de aumento de mama, ela nos apresenta poucas complicações, a não ser realmente as complicações inerentes a uma cirurgia, que vão ser a fibrose, o edema, as aderências, em alguns casos infecção, uma má cicatrização e as complicações tardias, que neste caso podem ser, não é muito frequente, mas um colapso da prótese, pode acontecer aí uma contratura capsular, ou que entre as complicações tardias é a mais frequente, e um extravasamento do conteúdo da prótese. Isso geralmente vai acontecer em casos em situações de queda ou de alto impacto ou em acidentes automobilísticos, tá? Nesse estudo de caso, cabe a nós fazermos uma boa anamnese, com relação a esse paciente. Essa mama, ela deve ser avaliada segundo o grau de entumecimento, a quantidade de edema e essa aderência, essa contratura que deve existir, que pode estar acontecendo, se existe alguma deformidade nesse tecido, se existe alguma retração muscular, isso tudo deve ser avaliado, a dor à palpação, tá? A dor durante o movimento, como se apresenta esse tecido. Após uma boa anamnese, é importante nós definirmos, como será o processo de tratamento, e nesse caso nós vamos eleger 3 procedimentos, que vão ser a drenagem linfática, a terapia manual e a colocação de bandas neuromusculares. Existem inúmeros recursos fisioterapêuticos que podem ser empregados, mas eu no primeiro momento elegeria esses 3 mesmo, mas estão aí a ultrassom, a microcorrente, a radiofrequência, terapias de frio, terapias de calor, são utilizadas como recursos fisioterapêuticos, tá? A drenagem linfática, ela vai ter o propósito de diminuir o edema, daquela região, retirar todo o resto metabólico daquele processo cirúrgico, até o resto metabólico do próprio reparo tecidual, e de uma certa forma, a partir do momento que nós drenamos, nós permitimos aí uma melhor oxigenação desse tecido, permitindo um maior fluxo, tanto do sangue quanto da linfa. Então, isso ajuda, no processo de reparo tecidual, tá? Na terapia manual, eu considero, a mobilização desse tecido um fator importante para diminuir as aderências encontradas, diminuindo até uma complicação tardia, que poderia ser essa contratura capsular, tá? A partir do momento que nós mobilizamos esse tecido, nós tentamos organizar os feixes de colágeno, visto que no pós-operatório, existe um depósito de colágeno de uma forma muito aleatória e desorganizada, então nós teremos como propósito a drenagem linfática e a mobilização tecidual, reorganizar esse tecido, reorganizar esses feixes de colágeno, tá? E um outro recurso empregado seria a terapia de bandas neuromusculares. Essa terapia é uma terapia até então pouco
utilizada como recurso, mas muito interessante. Então, estudos já nos mostram, né, que ela pode aí nos ajudar para diminuir o edema, diminuir os hematomas e diminuir as fibroses. Isso devido a um aumento do espaço entre a pele e a musculatura, tá? Então, facilitando ali aquele tecido conjuntivo e facilitando as vias linfáticas e de uma certa forma, né, aumentando o fluxo sanguíneo, o fluxo linfático e permitindo uma melhor oxigenação desse tecido para um reparo tecidual. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso durante o processo de aplicação das bandas neuromusculares.